Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos ao PodMed, o seu podcast de medicina, na sua primeiríssima edição, primeiríssima talvez de muitas edições, e hoje estamos aqui para debater um tema muito interessante, mas antes de apresentar o tema para vocês, vamos nos apresentar, né? Eu sou o Bernardo Augusto, aluno do segundo período de medicina da turma 13, e eu gostaria que os meus convidados, né, se apresentassem aí para a gente estar podendo introduzir o tema também. Eu sou o Giovanni, também sou da turma 13 e é um prazer estar aqui. Fala aí, sou o Heitor, também sou da Med 13. Estou aqui para falar um pouquinho também, junto com meus colegas, sobre as práticas religiosas e a medicina. Acredito que a gente vai abordar questões ligadas à espiritualidade dentro desses assuntos. Espero que seja uma fonte de entretenimento para todo mundo que nos ouve. Bom, meu nome é João Pedro Arruda, eu sou também aluno da turma 3 do segundo período de medicina e vamos lá para a gente poder fazer a discussão. Meu nome é João Pedro Carvalho, também sou da turma 13 e espero acrescentar na nossa discussão. Boa noite, meu nome é Rafaela, também sou da turma 13 do segundo período de medicina e espero que essa conversa seja bem leve, assim, para a gente discutir o que a gente aprendeu e o que a gente pesquisou um pouco sobre as práticas religiosas na medicina. Bom, agradeço aí aos convidados. E, pessoal, a nossa conversa ela é bem descontraída, vai ser algo que livre de amarras, livre de regras. Nós vamos realmente debater aqui um tema que é extremamente fundamental, prática religiosa e medicina. E, para começar, né, nosso podcast hoje, gostaria de introduzir um pouco sobre a história, né? A gente sabe que a medicina e a religião, elas estão envolvidas desde a sua concepção, né? A gente sabe que a humanidade, a partir do momento que começou o seu processo de evolução, começou o seu processo de organização social, a medicina também evoluiu junto com isso, e também a religião. Então, práticas religiosas envolvidas ao cuidado da saúde, a sacrifícios ou até mesmo curas milagrosas sempre marcaram o desenvolvimento da civilização. E, bom, a gente sabe que para a evolução científica da medicina, houve uma cisão, uma ruptura entre o que chamamos de teocracia com a parte científica. E a partir desse momento, a gente sabe que a ciência conseguiu evoluir um pouco mais. Mas sabemos que nunca medicina e religião se separaram. E, bom, para hoje aqui, abrir um pouco a nossa discussão e deixar tópicos mais balizados, eu gostaria de elucidar aqui algumas coisas que a medicina realmente pode ser beneficiada com a religião, né? A gente sabe que a religião ela tem um aspecto de valorização corporal muito bom, e a valorização corporal pode sim contribuir para a saúde, ou seja, a valorização corporal em relação a cuidados, a não ingestão de álcool, não ingestão de drogas, promiscuidade, são fatores que podem contribuir para a melhor saúde do indivíduo, né? A menor violência que a religião também traz, a maioria das religiões trazem essa questão da menor violência, e a menor violência também pode gerar benefícios à saúde. São pessoas mais pacíficas, uma sociedade mais pacífica é menos violenta. E, bom, a gente sabe que o meio religioso ele promove também um contato social muito grande, as pessoas que têm contatos sociais estão, de fato, ligadas por laços afetivos religiosos, e isso pode ajudar no quesito de desabafo, né? Problemas psicossociais, psicomentais, eles podem ser solucionados com conversas que são promovidas em ambientes religiosos. Além de meditações, orações, são diversos benefícios que a religião pode trazer, e para isso eu abro aqui a discussão a todos, para cada um aí apontar termos que realmente acabem mostrando benefícios e também algumas desvantagens das práticas religiosas em medicina. Exatamente, Bernardo. Muito interessante quando você traz a questão dessa diversidade, né, das práticas religiosas, da quantidade de religião, porque hoje nós temos, né, cristãos que a gente pode considerar diversas as religiões dentro do cristianismo. Nós temos também outros tipos de religião, vários tipos que a gente pode considerar desses livros sagrados, dos ensinamentos, dogmas. E é importante nós, como futuros médicos, né, e também agora como estudantes de medicina, entender essa realidade, porque até mesmo na questão da humanização, a gente saber humanizar esse paciente, é entender o lado dele, né, essas práticas como um entendimento dele do que é correto para esse paciente. Uma questão interessante que eu trouxe para a nossa discussão foi comparando os livros a Torá e o Alcorão. A Torá é um nome que a gente dá para os 5 primeiros livros do que a gente chama de Tanakh,
que constitui ali esse texto central do judaísmo. Nessa Torá vai conter relatos sobre a criação do mundo, a origem da humanidade, pacto de Deus com Abraão, com seus filhos, a libertação dos filhos de Israel do Egito e da peregrinação de quarentena até lá na questão da Terra Prometida. Nessa Torá também vai ter mandamentos e leis que teriam sido dadas a Moisés para que esse entregasse e ensinasse aos povos de Israel. Nessa Torá, assim como eu vou dizer no Alcorão, também tem os dogmas que eles pregam, além de todas as questões, também sobre a questão de higiene, as práticas relacionadas à medicina. E o Alcorão, ou Corão, é um livro sagrado do islamismo. Os muçulmanos, eles acreditam que esse Corão é uma palavra literal de Deus, que eles chamam de Alá, que foi revelada ao profeta Maomé, num período de 22 anos. E essa palavra do Alcorão, ela é considerada como se fosse uma recitação, ou seja, o Alcorão deve ser recitado como se fosse a palavra literal de Deus mesmo. E o que eu trouxe de interessante foi que na Torá judaica, ela afirma categoricamente que os bebês de 8 dias, de até 8 dias e alguns dias próximos, o quanto antes, na verdade, eles devem ser circuncisados. E uma que eles chamam de hadith muçulmana, ou seja, uma determinação que não está no Alcorão, mas que é uma tradição universal que é aceita por esses líderes religiosos islâmicos, que está lá condizente, diz que o que cresce deve ser cortado, ou seja, o que eu trouxe de interessante hoje, principalmente, foi essa parte da circuncisão, que apesar de que qualquer procedimento cirúrgico, como ele é como tal, ele tem esses riscos, mas é uma cirurgia que é rápida e simples e que tem aquelas características de ter baseada na higiene e na prevenção de futuras doenças. Queria saber o que vocês acham sobre isso e qual a opinião de vocês sobre as religiões. Pensar que a medicina, ela sempre está associada de forma talvez dinâmica, mas associada à religião. Você separou alguns versículos e algumas passagens, que relacionam religião e medicina, e eu até trouxe também algumas. A gente vê recomendações bíblicas para que as pessoas tomassem vinho para que não tivessem problemas relacionados ao sangue, à circulação, ou seja, conhecimentos que talvez para a gente seja uma coisa básica, um senso comum, já existiam naquela época e estão em livros sagrados. Então, a medicina sempre associada a práticas religiosas e, bom, por exemplo, a gente também pode mencionar a questão da circuncisão. Existem estudos hoje, nos dias atuais, mostrando que a circuncisão ela foi um fator fundamental para aquele povo ali. A história relata que eles fugiram do Egito, e foi fundamental a circuncisão que evitou, naquela época, diversas doenças de inflamação, simplesmente pelo fato de eles estarem no meio do deserto, sem higienização completa. Então, como eles haviam sido circuncidados, a inflamação nas regiões íntimas não acontecia. Então, isso foi crucial para a sobrevivência daquele povo. E a gente vê que um mandamento religioso acabou, de fato, salvando a saúde daquele povo na época. Então, assim, a gente percebe que é indissociável, realmente indissociável. Sim, como vocês estão comentando, cara, essa questão da circuncisão, ela se mostra bem ligada, ela se mostra como um elo entre a religião e a prática médica. E como você disse, Bernardo, é interessante pensar na influência que um procedimento derivado de textos bíblicos teve na história de um povo. Você percebe que mesmo a religião, muitas vezes, tendo um papel até mesmo contraditório ao longo da história, como a gente pode discutir sobre o papel da religião na Idade Média, a gente vê que foi como eu posso dizer, uma inspiração para um procedimento que garantiu até mesmo, como você disse, a sobrevivência de um povo devido às condições que eles estavam. E, aliado a isso, a medicina dessa época, mais antiga, como a gente pode ver, ela não era tão desenvolvida na questão do combate às infecções, que você também citou, e a circuncisão veio justamente para resolver esse ponto. Se as condições de higiene eram precárias, surge uma oportunidade que permite uma maior sobrevida dessa população. Então, é complicado essa questão da religião e não pode ser descartado de forma alguma as influências que foram exercidas pela religião na medicina. É bem interessante a gente debater sobre isso.
E, enfim, né, sobre ainda os rituais muçulmanos, ainda se considera outros, né, de higiene, que trazem, né, no livro sagrado deles, como barbear os pelos pubianos regularmente, aparar o bigode, cortar as unhas, remover os pelos sobre a axila. E esses rituais de higiene eles se baseiam exatamente no que vocês explicaram, que é a questão de prevenção de doenças, algumas preferências, né, masculinas e femininas, e até mesmo aumento do prazer sexual. Alguns desses livros, eles trazem essa questão do prazer mesmo do casal e dessa prevenção de doenças futuras. Tem estudos que eles trazem que a questão de ser circuncidado ele é um fator que reduz extremamente a presença de HPV. Outras questões também, né? Presença de fimose, essa higiene pessoal mesmo, uso de tabaco, mas só de a circuncisão ela permitir uma maior higiene desse local, ela vai prevenir diversas doenças ali que são infecciosas na parte sexualmente transmissível. Continuando nessa parte da diversidade religiosa em relação à medicina, é interessante a gente comentar sobre as práticas dos testemunhas de Jeová, né, na questão com a transfusão sanguínea, que acaba sendo um assunto muito comentado, né, ultimamente na área médica, e que acaba gerando muita polêmica no meio social, né. Então, inicialmente, é interessante a gente comentar que a transfusão sanguínea, ela pode ser recomendada em alguns casos, né, como, por exemplo, a anemia grave, a hemorragia grave, queimaduras de terceiro grau, hemofilia, transporte de medula e de outros órgãos, além de complicações de qualquer outra cirurgia, né? E nesse ponto, é muito complicado quando um médico tem um paciente testemunho de Jeová, porque nos valores dessas pessoas, eles não estão aptos a fazer essa transfusão sanguínea, né? E acaba sendo um conflito para o médico seguir a opinião do paciente ou seguir o código de ética médica, aliado ao Código Penal, ou até mesmo a nossa Constituição de 1988, né? E eu achei interessante trazer aqui o que cada um desses pontos falam a respeito da transfusão ou de algum outro procedimento que seja impedido por meio da religião do paciente, né? Então, primeiramente, a gente tem que, no Código de Ética Médica, ao médico, se não houver nenhum perigo iminente de vida, o médico deve respeitar totalmente a vontade do paciente, né, ou de seus responsáveis a respeito do procedimento que será feito. Já se ao médico tiver um perigo de risco, um perigo de vida iminente para aquele paciente, o médico deverá buscar a vida, né? Então, independente do consentimento do paciente ou dos seus responsáveis que estão no local, o médico deve priorizar a vida do paciente. Uma contradição que cai nesse assunto é que na nossa Constituição, né, no 5º artigo, trata da liberdade, né? Da liberdade de escolha. Só que na jurisprudência, né, atual, a gente tem visto que o direito da vida tem sido sobreposto ao de liberdade de crenças, né, pois a vida vem primeiro do que a liberdade. Além disso, pelo Código Penal, a gente vai ter a ressalva de que não será considerado crime, né, quando o médico, ele praticar um ato, né, ferindo a liberdade de escolha do paciente, quando esse ato será diante de um risco iminente de vida. Então, cabe essa reflexão, né, sobre esses procedimentos. Aí, eu queria saber o que vocês acham sobre esse tema. Cara, é muito interessante a gente abordar isso, porque a gente está vendo aqui dois contrastes, né? A gente mencionou benefícios, né, da prática religiosa e da medicina. E aqui a gente está vendo, aparentemente, um retrocesso. A gente está vendo uma prática que acaba retrocedendo o avanço científico, né, podendo retroceder tratamento de alguns pacientes.
mas são contrastes, e até mencionei no início, a medicina sempre está contrastando ao longo da história, né? Por exemplo, para a medicina avançar, ela teve que romper com a religião, mas nunca teve indissociada da religião, né? E abre uma discussão aqui, não sei se vocês concordam comigo, mas quando a gente fala sobre direito à vida, né, do paciente, pesquisando sobre isso, né, ao longo do ano aí, a gente percebe que vida é muito mais do que o estado fisiológico de metabolismo ativo, né? Então, você colocar aquele paciente de volta para respirar, o coração bater, não significa simplesmente que ele está vivo, né? A vida, ela compreende o zelo pelos bens morais daquele indivíduo, pelas suas práticas, talvez religiosas, aquilo que faz bem, o seu bem-estar. E essa questão da transfusão, ela pode acabar gerando um embate aí, né? Salvar a vida fisiológica do paciente ou salvar a vida de consciência dele? Porque depois que ele for, né, passar pelo procedimento, será que ele vai estar em paz na sua consciência? Então, abre um debate aí que vai além das fronteiras éticas, né? Então, achei muito interessante trazer essa questão aí da transfusão. Perfeito, Bernardo. Inclusive, eu li algumas coisas sobre essa população em específico, e eu achei muito interessante que, para a interpretação das testemunhas de Jeová, existem passagens bíblicas que comparam receber sangue de outra pessoa como se fosse um pecado mais grave do que a idolatria ou da imoralidade sexual. Ou seja, é uma coisa muito, muito pesada para eles, e o médico tem que levar isso em consideração. E esse material que eu li, eu achei muito interessante também, que usa uma expressão muito forte para definir que, para as testemunhas de Jeová, a questão do sangue envolve princípios mais fundamentais de quase tudo para eles. É como se fosse a relação entre a testemunha e Deus que vai ter em jogo, cara. Então, é pesado, é difícil, e eu penso que o Código de Ética Médica ainda tem algumas falhas quanto a isso, não só as testemunhas de Jeová, mas outros pontos que a gente deve comentar também. Então, nós, como estudantes, desde o segundo período, é importante a gente estudar mais sobre isso, porque a chance de ter um caso desse na nossa mão é raro? Mas se acontecer, a gente tem que estar preparado, não pode ficar à mercê do destino, a gente tem que estar preparado para poder atender da melhor forma possível. Igual você falou, buscando salvar a pessoa em si, a vida fisiológica dela, no entanto, evitar ferir o princípio moral desse indivíduo. Então, é pesado, a gente tem que estudar bastante e discutir mais sobre isso. Rememorando um ponto, no caso, já passo a palavra para você, Giovanni, um segundo. No caso, esse ponto da vida, né, salvar a vida, eu vejo vários comentários, né, no Instagram, no Facebook, eu salvaria a vida, se chegasse um paciente, eu salvaria a vida. É difícil fazer um comentário frívolo, assim, né, frio, de maneira não calculada, pensando simplesmente na prática médica. Não, tem que salvar, eu fiz o juramento de Hipócrates, ok, agora eu sou médico. É muito complicado a gente abordar isso. E como você bem ressaltou, Heitor, eu acho que uma compreensão do Código de Ética Médica, mas agora pautando, pensando que ele tem que ser aplicado para várias religiões, não só a religião de quem o construiu ou do médico que está lendo, eu acho que faz uma visão muito mais ampla e a gente consegue compreender não mais só a lei ali que está escrita, mas a gente consegue compreender o indivíduo a qual essa lei vai ser aplicada. Eu acho que é importante isso, a humanização é isso. Seguindo esse caminho do contraste entre a religião e a medicina, a gente pode ter outros exemplos também, como, por exemplo, algumas práticas indígenas que não deixam de ser religiosas. João, Oi. Só te interromper 10 segundinhos para finalizar uma coisa que eu queria falar do outro tema, e já passo a palavra para você, pode ser? Pode sim. Então, só para finalizar, que nem o Heitor falou aí, a gente tem que saber, né, ter a consciência do que a gente vai estar fazendo. Então, saber o que será penalizado e o que não será penalizado é muito importante. Assim como perceber o ponto de vista do paciente também. E é interessante salientar que os testemunhos de Jeová mesmo criaram uma rede de apoio a médicos que trabalham incentivando, mostrando outras alternativas que podem ser aplicadas a não a transfusão de sangue, para que seja evitada essa transfusão e que possa ser respeitado esse direito de escolha do paciente, né? Só que aí isso é interessante
quando não estamos no risco iminente de vida, que caso o médico deixe o paciente morrer em risco iminente de vida por uma não transfusão, de acordo com o Código Penal e com o Código de Ética Médica, ele pode ser penalizado. Mas se ele acabar ferindo, infelizmente, o preceito dele, ele vai ser penalizado pelo Conselho Federal de Medicina, né? Então, passando para outro tema aí, João, você pode continuar falando, desculpa a interrupção. Hein? Tudo bem. Continuando o tema que eu tinha começado, é que sobre esse embate ainda sobre a medicina e a religião, nós temos algumas práticas indígenas que, sobre a visão da medicina, elas são consideradas até incorretas, como, por exemplo, rituais que envolvem dor física, até retirada de partes do corpo, como nas aldeias africanas, quando eles retiram o clítoris das mulheres em cerca de 14 anos, com o intuito delas nunca sentirem prazer quando for fazer uma relação sexual. E quando o abandono de gêmeos, por exemplo, que algumas tribos consideram amaldiçoados, e nesse ponto a gente vê que não são só semelhanças não são só coisas positivas nesse debate entre as duas opções. Interessante, João, quando você traz a questão dos órgãos, e até retomando a minha fala sobre a Torá, e também o que o Giovanni discutiu sobre o Código de Ética Médica, que, por exemplo, a Torá ela ainda traz que nesses escritos, né, por exemplo, o transplante de órgãos vitais, como fígado e coração, não podem ser feitos por questões de se considerar que você está abreviando uma vida para salvar outra, porque hoje em dia a gente se considera a morte, né, de uma pessoa mesmo como sendo a morte cerebral. Só que na Torá considera-se morte com o fim dos batimentos do coração. Então, se você faz um transplante de coração, né, nas técnicas atuais, no que se considera a morte cerebral, você está indo contra o que aquela pessoa define como correto para ela. E é interessante quando você traz essa questão, você, João, quando você traz essa questão dos órgãos, porque saber que o paciente ele tem essa religião, ou saber que o paciente ele é um paciente indígena, que na verdade os indígenas têm, né, diversas tribos e diversas considerações, mas saber que ele é um paciente indígena e que a gente tem que considerar certas práticas ajuda até na questão epidemiológica. E quando o Giovanni traz a questão do Código de Ética Médica, é bem interessante, porque se a gente for parar para considerar só nos benefícios, a gente esquece, né, dos riscos, porque quando adulto, essa pessoa que lá naquela discussão que a gente estava falando sobre circuncisão, esse paciente que ele foi circuncidado, isso mesmo, ele pode sentir dor durante o procedimento se ele não for feito quando criança, porque quando criança, às vezes, ele pode até esquecer essa dor, mas ele também pode ter risco, né, de sangramento, de infecção, de insatisfação com o resultado estético mesmo. Então, achei bem legal quando você trouxe essa questão dos órgãos e quando o Giovanni discutiu a questão do código de ética. Bom, então, tomando por uma forma geral, né, de tudo que foi discutido aqui agora, de tudo que a gente já viu sobre o assunto, eu gostaria de instituir, né, uma pergunta e responder ela, depois abrir para os colegas também responderem, que é algo até juntando com o que a Rafa começou a comentar sobre o seguinte: por que o homem criou a religião? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que é o efeito social que a religião tinha e que hoje ela não tem mais a mesma intuição, a mesma proporção daquela época? Quando o homem começou, né, a desenvolver uma questão de sociedade, na questão daquilo que a gente divide entre a pré-história e a história, da partir da invenção da escrita, lá nos mesopotâmicos, depois egípcios, hebreus, até culminar hoje nas civilizações atuais que a gente tem, né, nessa sociedade globalizada, sempre a gente bate numa mesma coisa. O intuito da religião era de vangloriar alguma parte, algum ser que estava sendo o propensor daquele sucesso, daquela sociedade.
Então poderia ser o sol, poderia ser um rio, como o rio Nilo nos egípcios, poderia ser alguma pessoa que foi, né, teve uma importância e colocaram ele como sendo divino. Hoje já se sabe que muitas das partes que a gente tem, por exemplo, na Bíblia, do cristianismo, elas foram escritas séculos depois daquilo que se dizem, né, ter existido essa figura. E essas intuições, né, que foram criadas, elas todas se basearam no seguinte: responderam a pergunta: o que vem depois? O que vem depois da morte? E essa pergunta, pelo fato dela não ter sido respondida até hoje, de ninguém ter tido essa experiência, né, de ver o que tem de lá, é algo que ainda existe e mantém a existência da religião. Só que por que isso daí gera um problema? Hoje, nós estamos numa situação que a ciência já se tornou algo muito forte. A ciência hoje, nós já temos capacidade de praticamente criar um ser humano novo, utilizando a ciência. É claro que nós temos conceitos éticos e com isso a gente não pode fazer isso de forma deliberada, mas se a gente for analisar, né, o que é a utilidade da religião hoje, é simplesmente controlar quem ainda não conseguiu se ater, né, no caso, ao fato de que não existe nada depois. E isso, quando a gente vai jogar para o lado da medicina, a gente entra num patamar muito difícil de se distinguir, porque o correto seria a gente associar a medicina com a espiritualidade, e uma espiritualidade não relacionada com a vivência religiosa. E por que é que eu explico isso? Quando você está de frente por notícia ruim, ou quando você tem que lidar com notícia ruim, ou receber ela, ou dar ela, muitas das vezes hoje, a pessoa ela não está interessada em saber se Deus está do lado dela, ou se o médico crê em Deus. Ela está muito mais interessada no motivo daquilo ali, na explicação racional disso tudo. E essa junção, e essa, vamos dizer assim, fobia, né? Fobia não seria a palavra, mas essa aversão, aversão não seria a palavra, mas meio que essa procura incessante por explicar tudo, baseando em religião, entra no entrave por causa disso. Tem muita gente que não aceitaria de forma alguma você citar o nome religião no meio de uma explicação de um diagnóstico, de você estar no meio de uma anamnese e ter que ficar utilizando isso, porque realmente não faz muito sentido. E hoje, inclusive, eu falo isso com toda certeza. Eu posso dizer que o que é que a gente fala, que, por exemplo, em questão lá do que os meninos estavam falando aí agora, sobre a transfusão sanguínea, né, na Testemunha de Jeová, eu considero isso um fanatismo. E muita coisa você vê que é um fanatismo quando você sai de dentro desse meio. E esses fanatismos muitas vezes fazem mal, né, porque eles estão fazendo um dano à vida. E é alguma coisa que a gente não pode, em hora alguma, defender, porque é um juramento que você faz a partir do momento que você forma na faculdade. João, muito interessante esse ponto que você mencionou, né, da religião ter nascido com uma necessidade, né? A gente vai discordar um pouco nisso, mas eu concordo com você que a religião, ela permanece com praticamente os mesmos fundamentos pelo qual, no caso, ela passou, entre aspas, a existir. Se a gente for pegar as bases na história, né, a religião ela nasceu com um pretexto de proteção também, além de vangloriação de um ser, mas de proteção. Né? O homem que caçava durante a noite, sem iluminação, conseguia vislumbrar um fogo no meio da floresta, e aquilo orientava durante a sua caçada, aquilo gerava proteção, confiança, segurança, né? E hoje, se a gente pensar, a religião ela pode ter mudado um pouco essa faceta, né? Mas ela continua com o mesmo pretexto, proteção. Então, para nós que vamos formar, entrar na prática médica, a gente tem que entender o lado do nosso paciente na questão também da proteção. Então, quando a gente vê um paciente que está totalmente desesperançoso em relação ao seu diagnóstico, ele ter um ponto a recorrer, algo a que se agarrar, é fundamental, né? Achei brilhante o seu ponto. Dando seguimento ao ponto que o João trouxe, muito interessante, né? E eu concordo totalmente com ele. A gente sabe que nos primórdios da religião, né, a religião já foi usada e ainda é usada de maneiras muito erradas, através de interesses secundários, né? E
Infelizmente, esse ponto, comprovado pela história, ainda não pode ser revogado, porque trata de história, mas, da mesma forma, a gente sabe que a religião e a espiritualidade acaba ajudando muitas pessoas, né, tanto na questão psicológica, né, como na fé, na sua força de vontade, porque a gente tem o ser como biopsicossocial, né, então a religião, ela acaba sendo uma força para a pessoa, e é muito importante em muitos tratamentos. Até tem um artigo muito interessante que a gente deu uma analisada, né, que é a religiosidade no contexto médico, né, entre a receptividade e o silêncio. E esse estudo, ele traz a opinião de alguns médicos sobre a religiosidade e a espiritualidade dos seus pacientes na questão do tratamento, né. Então, primeiramente, são feitas algumas perguntas interessantes para os médicos, né, desse hospital universitário a respeito da religião, da espiritualidade dos seus pacientes e como ela interfere nesse tratamento. E a primeira pergunta que acaba surgindo a esses médicos é se o que você pensa sobre a religiosidade dos pacientes com relação à doença e ao tratamento. E 90% desses médicos responderam que eles pensam que a religiosidade pode dar um apoio psicológico ao tratamento, meio que na questão da opinião desses médicos, como se fosse um tratamento placebo, ou que desse muita força a essas pessoas e que acaba influenciando o seu organismo de alguma maneira. Mas, concomitantemente a isso, 50% dos médicos ainda comentaram que eles pensam que a religiosidade pode ser um problema para o tratamento. De que forma? De acordo com o João falou sobre essa questão de fanatismo, eles falam que já tiveram experiências com vários pacientes que, a partir do momento que a religião passa da questão de motivar o tratamento, mas passa para a questão de buscar a cura, ou seja, buscar a cura na religião, a pessoa acaba deixando de fazer alguns tratamentos, e em algumas situações, em algumas doenças, algumas patologias muito importantes, uma interrupção que seja breve, de algumas semanas, pode levar à morte, né? E voltando ao que o João tinha comentado, que é muito interessante na questão da religião, numa anamnese, por exemplo, a taxa de médicos que comentou que não busca mais a religião numa anamnese clínica, por exemplo, foi muito grande, porque eles relataram que muitas vezes a religião fica de fora do que ele está buscando, que seria uma patologia muito frequente, muito precisa, né? E isso acaba caindo em contradições. A mesma parte que a religião, às vezes, não está interferida assim tão direto, às vezes, como a gente viu, um ser biopsicossocial, a religião pode estar muito atrelada à saúde mental e alguns outros temas, né? Eu vou passar a palavra para algum colega meu que queira debater esse tema muito polêmico. Polêmico, João Pedro, bem polêmico, mas vamos lá. Tem um sociólogo que eu gosto bastante, que é o Norbert Elias, e a ideia central do pensamento dele é que o indivíduo ele é moldado e, ao mesmo tempo, molda a sociedade em que ele vive. Trazendo isso para essa correlação que a gente está fazendo entre as práticas médicas e a medicina, eu acho que varia muito essa questão da pessoa querer ou não uma intervenção que tenha, mesmo que seja um pouco baseada na fé. E, por exemplo, uma pessoa muito religiosa, geralmente as pessoas mais velhas, mais idosas, elas foram criadas, de certa forma, num país como o Brasil é predominantemente católico, eles tiveram influência muito grande da religião durante a sua vida. E aí eu acho que, como o Giovanni já acabou de falar, a religião pode sim atuar como um fator de esperança, até mesmo ajudar a prática da medicina como um todo.
Acho que a gente poderia até marcar outro podcast ou outro para a gente fazer esse debate com mais tempo, porque o nosso já está bem estourado hoje. Mas é uma temática interessante, eu gostei bastante de debater. Só para finalizar, levando num exemplo prático que a gente vê no dia a dia, quando a gente visita leitos de CTI e UTI, nós vemos muitas orações, símbolos, a gente vê muito paciente com terço, alguns apenas com uma pulseira ou um colar, mas naquele momento lá de isolamento e de tristeza, de enfermidade daquele paciente, eu tenho certeza que muitos que saíram de lá, eles com certeza tiveram o apoio da sua religião, nem que seja para ter esperança e para ter um pouco mais de autoestima para enfrentar a doença que ele estiver passando, para sair de lá. Então, não dá para tirar essa relação entre medicina e religião, e eu acho que depende do ponto de vista, mas sempre vai ter benefícios e alguns malefícios nesse tema. Tem um livro do Nietzsche, acho que todo mundo conhece Nietzsche, né? Que ele chama, o Friedrich Nietzsche, que ele chama Anticristo. E nesse livro ele traz um questionamento, uma frase assim: seria o homem um erro de Deus ou Deus um erro do homem? E quando ele traz esse questionamento, é interessante quando o João Pedro Arruda ele trouxe a questão do fanatismo, porque parando para pensar assim, quando a gente tiver um paciente que talvez seja muito fanático religioso, a gente para pensar que a gente deve sim orientar esse paciente quanto aos riscos e benefícios, né, das práticas religiosas, mas que independente de ser fanatismo ou não, que é a escolha daquele paciente. E assim como a gente viu no Código de Ética Médica, a gente tem que respeitar como médico, né, e suprimir os nossos preconceitos, os nossos julgamentos, porque a gente está ali para o melhor do paciente, né? E quando tiver realmente esse risco iminente, estar ali realmente para o benefício do paciente, mas se não tiver esse risco iminente de questão da morte, respeitar essa escolha do paciente, porque se ele considera aquilo correto para ele, isso é humanizar o paciente. E a questão de Deus é interessante quando a gente para discutir, porque parece que o ser humano ele está sempre tendo necessidade de atribuir um sentido à existência, né? À nossa existência. Assim como vocês discutiram também na questão de atribuir esse sentido a um ser, seja ele como tinha, né, antigamente animal, ou a um ser superior a algo, né, invisível, mas parece que a gente sempre tem essa necessidade. Mas, independente dessa necessidade, o que a gente discutiu que foi muito interessante, que é a questão de respeitar esse paciente quando é o Código de Ética Médica, mas sempre buscando a beneficência desse paciente e a não maleficência, né, que são aqueles códigos que a gente tem sempre que respeitar. Achei que foi muito proveitoso esse debate, e queria agradecer a todos vocês pelas opiniões. Obrigado, Rafa. Então, para finalizar o nosso podcast, queria terminar até com uma frase de Aristóteles, né? Os extremos são vícios, no meio deles está a virtude. Aqui no nosso debate hoje a gente teve diversas posições, né? Diversas crendices, diversas ideias que em alguns pontos são consoantes, em outros não, mas é isso que gera pluralidade de debate, pluralidade de ideias, é isso que gera diversidade. E, bom, a gente tem que só se ater a não cair nos extremos, né? Sabemos que ajudar um paciente que é extremamente fanático é perigoso, é difícil, mas também um paciente que está descolado da vida, está descolado da realidade, desapegado, né? Um niilismo também vai trazer uma dificuldade ao processo. E, bom, agradeço a presença de todos, agradeço a você aí que está ouvindo pela paciência. E, bom, foi um prazer realmente gravar esse podcast com vocês. Foi uma experiência, né? Nossa primeira edição. Quem sabe, né? Como o Heitor mencionou, teremos próximas, poderemos debater mais, colocar essa questão da religião em pauta. Seria a religião uma invenção ou seria uma religião uma consequência social? Não sabemos, né? É algo que é um debate no meio acadêmico também. Bom, é isso.
tenha uma boa noite, tenha um bom dia, uma boa tarde, dependendo da hora que você estiver ouvindo. Se gostou realmente desse podcast, dessa conversa, se inscreva aí no nosso canal, dá um like. É isso, abraço e fomos!